sabendo que os nossos benfeitores nos antecedem na tarefa, e nós agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre. Bom dia a todos e a todas, né? Prazer imenso voltar, estar aqui com vocês para junto meditarmos sobre mais um dos ensinamentos de Jesus. E eu acredito que se tem um lugar adequado para meditar sobre esse assunto que foi preparado ou programado pela direção da casa, é esse lugar aqui, né? É a Creche Amélia Rodrigues. Porque nós vamos falar sobre o capítulo 11 do livro Pão Nosso, que chama-se O Bem é Incansável. Na verdade, estaremos falando sobre a questão do voluntariado das pessoas que se predispõem a fazer o bem em algum momento de suas vidas. E esse tema, o bem é incansável, o Emmanuel, que é o mentor espiritual do Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier, né? Ele separou a partir de uma epístola de Paulo aos Tessalonicenses, né? Diz assim, Paulo falou assim: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Porque naquele momento, naquele grupo de Tessalônia, aqueles irmãos, aqueles profitentes, aquelas pessoas que comandavam aquele grupo, estavam assim, se desentendendo por questões assim de quem fazia mais ou quem fazia menos dentro daquele grupo. Alguns estavam sendo assim, achando que alguns não estavam fazendo nada, estavam só se aproveitando, não davam toda a sua atenção, toda a sua colaboração para que aquele grupo continuasse se desenvolvendo. E Paulo, como vocês conhecem, sabem, ele se comunicava com esses grupos que ele mesmo formou através de epístolas, de cartas, né? E essa foi uma das cartas que ele mandou, terminando, depois de ele recomendar, né, todas as recomendações, essa foi: não vos canseis de fazer o bem. E Kardec, ele se preocupou muito com essa questão. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, lá no item 19, ele faz uma pergunta direta aos espíritos, né? É uma pergunta que não deixa dúvida. A pergunta é bem assim, ele fala assim: o que pensar, olha como é interessante, o que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos? O que pensar, né? Se eu fizesse essa pergunta, cada um de nós tivesse que responder essa pergunta, e nós responderíamos sem nenhuma dificuldade com a mesma resposta que o Espírito, que é um Espírito protetor, que dá essa resposta lá no Evangelho, dizendo assim, ele falou assim: olha, tem mais egoísmo do que caridade, né? Se ele não quer mais fazer o bem porque com medo de encontrar ingratos, o ato dele tem mais egoísmo do que caridade. Podia parar por aí, certo? Porque qualquer um de nós chegaríamos a essa conclusão. E se pensássemos um pouquinho mais, de repente, nós nos encontraríamos também nessa situação. Porque não foram raras as vezes que nós dissemos, né, que nós já ouvimos pessoas das nossas relações dizerem: eu não ajudo mais ninguém, não. Para mim chega. Para mim chega, é só ingratidão, não dá certo, isso é bobagem, isso aí as pessoas não reconhecem, né? E tal. Então isso é muito comum, né, nós falarmos e ouvirmos as pessoas falarem dessa maneira. Mas esse espírito protetor, ele vai um pouco mais além, ele começa a analisar o tema de uma forma mais profunda. Ele fala assim: por quê? Porque Deus permite que haja a ingratidão para nos provar a nossa perseverança. Puxa, mas por que Deus vai permitir que nós nos deparemos com ingratos, né, ao longo das nossas ações, só para provar a nossa perseverança? Será que é
é uma questão assim de... por que ele quer ficar vendo como é que eu vou reagir, né? Colocando ingratos no meu caminho, né? Aí ele vai um pouquinho mais além e diz assim, que é necessário sempre ajudar os fracos, sem esperar agradecimento. Ou seja, os fracos sempre vão precisar de ajuda. E quem são os fracos? Né? Quem são os fracos? Nós somos, fomos ou seremos fracos um determinado momento da nossa vida. A criança é fraca, ela precisa de ajuda até por volta de 10, 12, 13 anos. Se você não tiver um tipo de ajuda, ela desgringola, ela perde. Se ela não tiver ajuda de bebê, assim, quando logo que nasce, né, até os 5, 6 anos de vida, provavelmente ela nem sobreviva, né? E nós passamos por esse período, e alguém nos ajudou, né? E nós não temos certeza de que nós somos gratos a essas pessoas que nos ajudaram nesses momentos. Às vezes não somos gratos nem à nossa mãe, né? Nem à mãe, nem ao nosso pai, quanto mais aos tios, às tias, aos professores, né, que nos ajudaram. Eu até comentava agora, quando você fala dessa instituição aqui, por exemplo, você imagina, aqui ajuda 320 crianças, acho que foi o Miguel falou agora, 320 crianças que são ajudadas aqui, é um número. 320 crianças é bastante, né? Mas eu convido, quem ainda não veio, venha um dia, né? Venha um dia aqui, por volta de 15 para as 8 da manhã. Né? E venha aqui na porta e ande daqui até o Sesc, que eu faço esse caminho, muitas vezes. Você não tem noção, é necessário que se venha ver uma coisa dessa. Se você não veio, você não tem ideia do que seja. Então venha um dia, programa um dia. Fala, hoje eu vou lá ver. Tá? Eu vou lá 10 para as 8, na porta da creche, para ver o que é que acontece lá. Né? Você vai ver que essa calçada todinha, daqui até o Sesc, normalmente eu entro no Sesc, mas a fila continua para lá. É todinha tomada por crianças, famílias trazendo as crianças que vão entrar aqui na creche. De todos os tamanhos. De várias idades assim. As peruas chegando aí na porta com crianças pequenininhas. Ainda um dia desses eu vi na primeira fila do primeiro banco da perua, tinha 5 sentados, um encostadinho no outro, assim, pequenininhos. Nem sei como é que ele fica parado ali. Eu não tinha coragem de levar aquela perua, porque eles vão cair daí, né? Não sei como é que eles fazem isso aí. Aí você vai ter uma ideia do que seja uma instituição desse porte. Por que você precisa ajudar? Por que você tem que se envolver com uma coisa dessa? Porque essas crianças não têm condições, elas são necessitadas, como nós fomos também. Só que talvez nós tivéssemos melhor sorte de estarmos numa família um pouco com mais de recursos e que pôde nos socorrer de outra forma. Agora, se ninguém cuidasse, ninguém se preocupasse com o entorno, né, com essas crianças que estão nascendo e oferecesse essa ajuda, como é que seria? E se você prestar atenção, que eu fiz isso já também, prestando atenção nas mães, os pais que estão trazendo essas crianças aí, talvez você fale, essa não merece. Essa mãe não merece que eu ajude o filho dela, pelo jeitão dela, assim, o jeitão que ela aparece, mas você não pode levar isso em consideração, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. A criança precisa da ajuda. Nós fomos crianças e fomos ajudados. E no final da nossa vida seremos idosos e vamos ter que ser ajudados novamente. Então você não pode parar, essa ajuda não pode parar por nenhuma questão, por nenhum tipo de julgamento que você possa fazer, a partir do que você, de medo de ser flagrado por um egoísta ou por uma pessoa ingrata, porque ela não foi grata. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí ele vai mais além, esse espírito protetor, e nos diz o seguinte, que ele diz assim, que a benemerência, que, ou seja, essa ajuda que você oferece, essa coisa, a benemerência é que abranda os corações endurecidos, e que é uma semente. Toda benemerência é uma semente. E essa semente é a única, talvez a mais eficaz das ferramentas
para abrandar os corações endurecidos. E que ela vai germinar. Que essa semente vai germinar. Talvez ela não possa não germinar nesta vida. Se não germinará no momento em que a pessoa desencarnar. Em algum momento a pessoa vai entender, puxa vida, eu fui ajudado. E a hora que essa semente ela germina, é que nasce no coração, é que abranda os corações, é que desanuvia os corações das pessoas mais endurecidas, porque elas às vezes têm endurecido até por ignorância, não por maldade, mais por ignorância do que por maldade. Ela não tinha ideia do que foi feito por ela. Quando ela tem a ideia do que foi feito por ela, que alguém fez de uma forma desinteressada, não esperando nada em troca daquilo, ofereceu espontaneamente aquela ajuda para ela muda completamente. Aí o coração, a pessoa muda, ela muda. E essa mudança é para a pessoa começa a ter uma nova relação com as pessoas ou com o processo evolutivo enquanto espírito que ela é, né? Ele fala ainda, né, que, ademais, ele diz assim, você não sabe os laços que te unem a essa pessoa que você está oferecendo essa ajuda e que você acha que foi ingrata. Você não sabe os laços que te unem a essa pessoa. Quais seriam esses laços que te unem a essa pessoa? Se fosse possível, nós, ainda palavras dele, né? Se pudéssemos abarcar a multiplicidade de relações que são possíveis e que nos envolvem ou nos envolveram com aquela pessoa, é provável, é possível até que nós agíssemos por obrigação ou por interesse, para devolver alguma coisa que você já recebeu dela numa outra oportunidade. Você não sabe, não sabemos a multiplicidade de relações que nós temos com as pessoas que nós estamos ajudando, oferecendo a nossa ajuda num trabalho voluntário. Agora, ele fala assim, mas isso não é bom. Isso não é bom. Porque se no momento em que nós oferecêssemos essa ajuda apenas por uma questão de obrigação ou de interesse, nós perderíamos o mérito da caridade desinteressada, daquela que Jesus fala, que a mão esquerda não deve saber o que faz a direita. Porque a caridade desinteressada é a única que é agradável a Deus. Então veja assim, numa resposta, né, de uma questão como essa, o tanto de coisa que envolve o nosso raciocínio, que nós temos que estar preparados para poder tentar entender o que nós estamos fazendo aqui no planeta. Mas aí o Kardec também, no Livro dos Espíritos, e em vários pontos, diga-se passagem do Livro dos Espíritos, mas nesse ponto específico tem lá um capítulo, que é o capítulo 3, que ele se chama Decepções, Ingratidão, Quebra de Afeições. É o título do capítulo. Decepções, ingratidão e quebra de afeições. Olha aqui, como é que ele foi se preocupar com esse detalhe, porque é um detalhe muito importante. Porque ele faz uma pergunta da seguinte forma, essa é a pergunta 937, ele pergunta assim, as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de amizade, olha que interessante, a fragilidade dos laços de amizade, não são também para o homem de coração, aqui homem de coração significa homem de bem, o homem bem intencionado, a pessoa que está agindo com amor, né? Uma fonte de amarguras. Então, voltando à pergunta completa, as decepções provocadas pela ingratidão e pela fragilidade dos laços de família não são também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Aí os espíritos respondem, né? Pensai no próprio Jesus.
Pensar no próprio Jesus, que quando na terra foi injuriado, foi desprezado, foi tratado de patife, né? E foi, inclusive, tratado de impostor. Imagina se Jesus, naquele momento, levasse em consideração a ingratidão, né, das pessoas que estavam em torno dele. Muito pelo contrário, né? E que ele falou no momento em que ele partiu, que ele saiu daqui, as últimas palavras dele foi: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, é uma desconsideração total da questão da gratidão, de você ter a gratidão ou entender o que você está fazendo. Porque muitas vezes, gente, nós fazemos coisas pelas pessoas e damos a elas coisas que elas não querem. E queremos que elas sejam gratas. E ela não está querendo o que nós estamos dando para elas. Ou porque elas não sabem ainda o que precisam, né? Ou porque elas querem outras coisas, têm outros interesses na relação conosco. Eu tenho um caso que eu se uso sempre como case para contar esse caso, porque é um caso que aconteceu comigo. Eu era solteiro ainda, faz tempo isso, né? Eu tinha uma colega de trabalho, e que ela não tinha, assim como eu também naquele momento, não tinha assim muita afinidade com trabalhar em trabalhos voluntários, fazer caridade, essas coisas. E ela recebeu no Natal, sabe aqueles cartãozinho para poder vestir uma criança, que é comum entregar no Natal de um asilo, um orfanato, entregou para ela, e ela resolveu ajudar uma criança daquele orfanato. E ela pegou aquele cartão e ficou toda feliz com aquilo lá, ficou toda feliz, ela era uma pessoa muito empolgada, tal, olha, vou ajudar, vou fazer, e saiu comprar roupa para a criança. Era um menino de 6 anos, era um menino, sexo masculino de 6 anos. Ela comprou, ela era solteira também naquela época, hoje ela já casou, tem 3 filhos, né? Faz tempo que eu não vejo, não encontro com ela. E ela comprou as melhores roupas que ela pôde, que o dinheiro dela era possível, que ela comprar, comprou, que de bom, o que ela faria por um filho se tivesse, ela comprou para aquela criança. E quando ela foi levar lá no orfanato, ela fez questão de levar lá, ela pediu para conhecer a criança. Eu queria conhecer a criança, a pessoa do orfanato não deixou, não é possível, tal, não é legal, não é bom nem para a senhora, nem para a criança, isso aí não é assim que funciona, tal, né? Só deixa aqui que vai ser entregue para ela. Não, mas eu queria ver. Não, mas não é bom. Não, eu fico longe, não vou interagir, eu quero ver quando ela receber, como é que ela vai reagir, porque ela comprou com tanto, né? Com tanta coisa, aquela roupa, quero ver. Aí a pessoa permitiu que ela ficasse vendo. Aí quando ela chegou, ela entregou, as outras pessoas, não sei se todas, mas uma boa parte das outras, além das roupas, colocou um brinquedo junto, sabe, para entregar. E ela não colocou o brinquedo. Quando as crianças começaram a abrir os presentes, sabe, cada uma, o que elas foram atrás? Do brinquedo, né? E o dela, viu que não tinha brinquedo, largou a sacola num canto lá e foi atrás de um brinquedo do outro lá. Ela ficou decepcionada. Ela falou, nunca vi, mas que ingratidão, eu comprei. Eu falei, eu não vou falar o nome dela, pode ser que alguém conheça. Eu falei, mas você queria o quê? Criança quer brinquedo. Animalzinho quer comida. Você vai dar o quê? Porque animal quer comida, criança quer brinquedo, né? Cada um numa idade, você quer uma coisa que você quer. Não é o que você precisa, só o que você precisa, mas é o que você quer. E você deu para ele o que ele não queria. Ele tanto faz, uma criança de 6 anos, ele não quer saber. Se a mãe não pôr roupa, ele sai até na rua até sem roupa. Se não tiver frio, sai até sem roupa na rua. Não está nem ligando para isso aí, ele quer brinquedo. Agora, tem que dar roupa também? Tem, mas só que na hora que você dá roupa, pensa numa coisa, você imagina que você vai tirar o espinho de uma pata de um cachorro, né? O cachorro está com um espinho na pata, você vai lá, pega e tira o espinho, ele te morde. Ele não vai deixar não, ele vai te morder. Né?
Agora, se você tirar o espinho da pata dele e ele te morder, porque você foi imprevidente, aí todos os cachorros que você encontrar com espinho, você não tira mais nenhum espinho da pata de nenhum? Não, você tem que aprender com... Você viu que para tirar espinho precisa tirar. Não é o que ele quer, é o que ele precisa. Agora, se você vai tirar, você tem que se preparar, você tem que se preparar para aquilo. Você tem que pôr a focinheira nele, tem que ter um processo. Você fazer tendo aquele processo, você vai ter, ele não vai ter morder. Não tem nenhum problema. Você não pode parar diante da decepção. Porque se houve uma decepção num ato seu com alguém, significa que você não foi previdente o suficiente para prever qual seria a reação do seu ato. Então, aprenda com o erro, não é um erro, essa palavra acho que não é correta, não é erro. Aprenda com aquilo que você não fez certo, né? Você fez certo, e faça certo da próxima vez, que aí vai dar certo. Novamente, nessa resposta, os Espíritos falam outra vez para Kardec, outra vez falam assim: a ingratidão é uma prova para a vossa persistência em fazer o bem, que será levado em consideração. Novamente, Jesus falando outra vez, Deus falando outra vez, que nós temos que a ingratidão é uma prova para ver se eu resisto. Falou lá na outra, falou nessa aqui também. Aí ele fala assim, deveis lastimar, olha que interessante, deveis lastimar os ingratos e os infiéis, que serão mais infelizes do que vós. Ou seja, o que ele está falando? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que a ingratidão, ela é filha do egoísmo. Toda ingratidão é filha do egoísmo. E nós somos egoístas em graus diferentes de intensidade, dependendo do momento das nossas vidas, em graus de intensidade, somos egoístas. Agora, o egoísta, a ingratidão é filha do egoísmo. Agora, sendo filho do egoísmo, todo egoísta ele vai se deparar com quem? Com outros egoístas. É natural. O que acontece, por exemplo, com quem transgride a lei? Né? Ele transgride a lei, ele vai levando uma vantagem, transgride a lei, porque todo mundo cumprindo a lei, ele não. Ele vai transgredindo a lei, e ele não. Ele é um lobo no meio de cordeiros. Né? Aí está tudo bem, está se dando bem. Até que chega uma hora que ele vai preso. Quando ele vai preso, quem está lá dentro? Todos os casos que transgridem a lei. Aí ele é lobo no meio de lobo. E lobo no meio de lobo não leva vantagem mais, não. Acabou a vantagem. Aí acabou a vantagem, aí é que ele vai sentir o que é ser lobo, certo? O que acontece tendo lobo. Então, por isso que ele fala aqui que a ingratidão é filho do egoísmo. E os ingratos, nós temos que ter mais dó, lamentar os ingratos, do que ter raiva dos ingratos. Porque ele vai sofrer. Porque se ele está sendo ingrato, é porque ele está sendo egoísta. Sendo egoísta, ele vai encontrar outro egoísta e ele vai sofrer. Então, nós temos que ter mais dó do que ter raiva. Mas eu percebo também nesse processo aqui, aí percebemos esse processo, que fazer o bem não é uma condição, de você falar, eu quero ou eu não quero fazer o bem. A palavra pecado, vocês sabem que a palavra pecado significa, na etimologia da palavra, significa errar o alvo. Pecado é errar o alvo. Você errou o alvo, você cometeu um pecado, né? Ou seja, é fazer a coisa errada, certo? Fez errado. Então, você fez um pecado. Fiz errado, cometeu um pecado. Né? Errou o alvo. Né? Qual é o oposto dela? Acertar o alvo, certo? É fazer o certo. Né? Ou seja, toda vez que você errar o alvo, você vai fazer um ato seu e você erra o alvo, significa que você entrou em rota de colisão com alguém. Você errou o alvo, você cometeu um pecado, está em rota de colisão. Você precisa fazer o certo. Então, fazer o certo é o certo. Então, nós temos que evoluir ao ponto de imaginar, esquecer que eu estou fazendo o bem para as outras pessoas. Hoje eu vou levantar, vou fazer o bem. Hoje eu vou levantar. Não, isso tem que ser uma coisa natural. Em todos os momentos, isso tem que ser natural. Nós temos que evoluir ao ponto de fazer sempre a coisa certa.
Não importa em que momento, sempre. Que hora? Deus, na hora que você acordou, começa a fazer certo. Com a tua esposa, com o teu esposo, né, com o teu filho, né, com o seu animalzinho que se tiver na sua casa, com o seu colega de trabalho quando chega no seu trabalho. Você tem que fazer certo. Porque se você fizer errado, você vai errar o alvo, você vai fazer um pecado. E se você errar o alvo, você vai entrar em rota de colisão, você vai ter problemas. Então, se você fazer certo é o certo, significa que você ir fazer o certo, muitas vezes nós não vamos conseguir ver o resultado assim imediato, podemos ver até numa outra vida, né? Como nos diz no texto, significa que nós temos que ter certeza absoluta que temos outra vida. E que nós já tivemos uma vida antes dessa. Porque quando nós temos dúvida, gente, não pense que é fácil. Eu acredito na reencarnação, acredito. Acreditar é uma coisa, não acredito, mas você vive como se acreditasse. Você consegue, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, acreditar nisso e agir como se acreditasse? Raros são as pessoas que fazem isso. Pelo meio do caminho a gente tem dúvida. Algumas dessas dúvidas que nós temos, será que vale a pena ser bom? Será que vale a pena, sabe? De algum momento isso passa pela cabeça da gente. Vou fazer, não vou fazer? Ou seja, é fundamental que nós façamos um exercício constante e progressivo de entender o que significa a reencarnação. Até que isso fique para nós muito claro e nós não tenhamos a menor dúvida a respeito disso. Dúvida zero. A hora que você não tiver dúvida a respeito disso, todos os seus atos serão corretos, baseado em que, sabendo que você já existiu antes, que está existindo agora e que você vai continuar existindo depois. Então, todas as suas relações estão mais ou menos envolvidas com pessoas que você já viveu com elas, ou viverá com elas no futuro, ou o que você vai fazer a respeito disso. E isso levou Kardec. Kardec também, depois de ver todas essas coisas, essas respostas, sabe que o Kardec não era espírita, né? Vocês sabem disso, porque nem tinha espiritismo. Então, ele pegava as perguntas, e foi fazer as perguntas e juntando, e fez o livro dos Espíritos. A partir daí é que surgiu o espiritismo, né? E ele perguntou para os espíritos assim, então qual é a finalidade da reencarnação? Por que a gente reencarna então? Se é tão bom ficar desencarnado, por que a gente reencarna, né? Aí a resposta dos espíritos vem assim, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. E os espíritos respondem com uma outra pergunta, sem isso, onde estaria a justiça? Ou seja, qual é o objetivo? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Ou seja, a reencarnação é uma questão de justiça. Nós estamos aqui por justiça. Ou para espiar, ou seja, verificar coisas, corrigir equívocos aí que nós cometemos lá para trás, mas, sobretudo, estamos aqui para o nosso melhoramento progressivo. Então, significa que nós teríamos que começar desde já, né, desde ontem, né, deveríamos estar fazendo isso desde sempre, caminhar contra o interesse pessoal, ou seja, em direção ao interesse geral. Então, todos os meus atos têm que ser em direção ao interesse geral, de todas as pessoas. Não importa se é criança, se é adulto, se está precisando de ajuda ainda, se não precisa mais, mas se comporta como se precisasse, sabe? Então, nós temos que caminhar em direção ao interesse geral. E nesse momento, nós temos que quebrar a cadeia do eu. Eu não sou a pessoa mais importante nesse processo. Nós temos que entender que nós não somos a pessoa, nós somos muito importantes, mas muito, 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 muito importantes. Senão não estaremos encarnados. Agora, não somos a mais importante. Não somos a última bolacha do pacote, sabe? Aquela bolachinha do pacote, aquela última, né? Nem a primeira, né? Sabe? Nós somos importantes, mas não somos o mais importante. E ele pergunta, e romper a cadeia do interesse pessoal. Se você romper a cadeia do interesse pessoal, deixar de fazer as coisas com o interesse pessoal,
Ou seja, para que os resultados voltem para você, você está começando um processo de trabalhar no interesse dos outros. E trabalhando no interesse dos outros, automaticamente você começa a cumprir a lei de ação e reação. Que toda ação provoca uma reação de igual intensidade, em sentido contrário, você começa a ter vantagens nas suas ações, porque você está fazendo a coisa no caminho certo. E uma coisa que é fundamental, muito grande, muito importante em cada encarnação, para que a gente não perca uma encarnação, nós temos duas coisas que são importantes, entre outras, né? Também importantes. Primeiro, nunca parar diante de uma coisa que deu errado. E também nunca parar diante de uma coisa que deu certo. Você tem que saber sempre por que deu errado e por que deu certo. É igual, se você não souber por que deu certo, também você vai errar para frente. Então você tem que saber por que deu certo e tem que saber por que deu errado. Ou seja, analisar o que deu errado para você não repetir o erro e fazer correto da próxima vez, porque a evolução é tentativas e erros e acertos, tentativas, erro, correção, tentativas, erro, correção, você vai evoluindo. Mas o que deu certo? O que deu certo é a mesma coisa, nós temos que ter por que deu certo. Porque se você não sabe por que deu certo, você fica por conta da sorte. Eu tive sorte, eu tive sorte, né? Eu tive sorte. E você vai por conta da sorte, esperando que aquilo se repita. E a experiência, eu tenho experiência, isso eu sei, isso eu tenho experiência. E a experiência é um farol que ilumina para trás. A experiência não ilumina para frente, ela ilumina para trás. Você tem experiência no que passou, você não tem experiência no que vai vir. É o caso de filho, né? Quem tem mais de um filho, ter o primeiro filho bonzinho, agradável, eu vou ter mais um, tão facinho, o outro vem completamente diferente. Tem nada a ver com o primeiro, né? Aí fala, era fake, né? Foi só para poder chamar o segundo, né? Se eu souber, né? Então, tem uma metáfora que diz que um grupo de mosquinhas, assim, elas estavam saindo um domingo à tarde, dando uma voltinha, e elas passaram em cima de uma mesa de um café da tarde, assim, numa família, e tinha lá, vamos comer. Eles resolveram sentar na mesa lá do café da tarde. Lá. Aí sentaram em cima, dentro de uma chaleira, um canecão de leite que estava fervendo, sentaram no leite. Né? Quando sentaram no leite, o leite estava quente, e começaram a se debater, porque ele estava quente, e foi lá, e se bate, afundaram e morreu. Mas uma delas, de tanto medo, ficou parada, e não se bateu, ela ficou quietinha lá, esperando vendo o outro se bater, e o leite, quando ele esfria, forma nata, não forma aquela natinha? Forma uma nata embaixo dela, de repente ela sentiu que tinha piso, onde ela estava encostando a patinha dela, deu para mexer a asinha e tal, ela saiu voando e foi embora, e as outras morreram, né? Aí ela, o que ela achou? Falei, puxa vida, elas se debateram tanto e morreram. A gente tem que ficar quieto, fica quieto que não acontece nada, né? Aí tá, ela achou, chegou lá no grupo delas lá, contando vantagem. Aí eu já sei, agora eu já sei como é que faz, né? Vamos lá, vamos voltar lá. Já sei, vamos voltar. Não, mas elas morreram, não, vamos voltar, eu já sei como é que faz, vamos lá comigo, eu sei como é que faz. Né? Aí ela volta lá, chama as outras, no outro dia volta lá com as outras. Chega lá, sentaram num canecão de chá. Não era de leite, né? Pegando chá. Sentou no canecão de chá, de repente, se batendo quente, tá? Morrendo ela quietinha. Fundou outra, morreu também. Ou seja, ela tinha experiência no leite, não tinha experiência no chá. Então nós não temos experiência sobre todas as coisas que estão por vir. A vida, na verdade, é uma sucessão de incertezas. Tudo é incerteza. Todos os atos que nós vamos tomar daqui para frente, a partir do momento que vão levantar dessa cadeira aqui, sair daqui, é incerto. Eu não sei se eu vou cair aqui nessa escada ou não, certo? Quer dizer, tudo é incerteza que vem para frente. Nós não temos certeza. Se você for agir só quando você tiver certeza, né, você não vai fazer nada.
Você não vai fazer nada. Porque o que nos paralisa, o que impede de nós avançarmos, impede de nós fazermos a coisa certa, é o medo. É medo. Medo do quê? O que é medo? Medo é uma dificuldade que nós temos de trabalhar com a incerteza. Isso é medo. Vai definir medo, como é que é? É dificuldade em trabalhar com a incerteza. Agora, se você admitir que a incerteza, você trabalhar com a incerteza, com a possibilidade de que tudo é incerteza, certo? Ou seja, eu vou sair com o carro agora. Pode furar o pneu? Pode. Eu sei trocar pneu? Não sei trocar pneu. E daí que então não vou sair com o carro? Não, se furar o pneu, né, é uma aventura. Agora, se você encarar a incerteza como sendo uma aventura que você vai ver. Aliás, se você lembrar, se eu pedir para alguém contar aqui uma viagem que você fez, alguma coisa que você fez que foi legal, sabe o que você vai me contar? As incertezas, o que aconteceu de errado lá na viagem. Rapaz, aí eu perdi o documento, aí eu não sabia, aí eu perdi o horário, aí eu fiz, você teve alguma coisa que aconteceu que se não era previsto e você reagiu, e você agiu, e você venceu, e você saiu, você conta aquilo o resto da vida, porque conta que é legal. Quando você faz da incerteza uma aventura. Nós temos que trabalhar com a certeza de uma coisa: a vida é uma incerteza. As coisas não vão acontecer do jeito que a gente imagina, nós não temos nem ideia de como é que elas vão acontecer lá na frente. Claro que a maior parte das coisas a gente consegue prever. Você vai prever a maior parte. Hoje você sabe se vai fazer frio, se vai fazer calor, um monte de coisa você prevê, né? Se você prever, você tem que ser previdente. Paulo falava isso. Olha, nós temos que ser simples como as crianças, mas prudentes como as serpentes. Nós temos que ser prudentes. A prudência faz parte dos nossos atos. Porém, com toda a prudência que nós tivermos, nós temos que saber que nós vamos trabalhar com a incerteza. Alguma coisa vai acontecer que a gente não sabe o que é. E temos que estar preparados, saber assim, não, diante da incerteza, o que eu vou ser, o que eu quero, qual é a minha atitude, a incerteza também vai ser uma aventura. Puxa, se é de errado, vai ser legal. Eu vou ver, eu vou ter que fazer alguma coisa. E trabalhando com a incerteza, e perdendo o medo, não tendo mais medo do futuro, com a certeza de que você vai ter que ter o plano B sempre para resolver as coisas na frente, vai acontecer o seguinte, você vai saber o seguinte, que a vida, na verdade, é uma grande aventura. A vida é uma grande aventura. Isso é verdade, é uma grande aventura. Você imagina quando você... Eu falava, essa semana eu estava trocando meu plano de saúde, e disse que o plano de saúde não gosta de fazer seguro para criança que vai nascer ainda, né? De recém-nascido sim, mas não de que vai nascer, porque é uma incerteza. O que é que vai sair dali, né? Daquele útero, né? Pode ser uma criança com saúde, uma criança sem saúde, uma criança pode sair qualquer coisa dali, né? Qualquer coisa pode surgir. E eles não gostam muito, o plano de saúde não gosta de dar seguro para quem ainda não nasceu, porque é uma incerteza total, né? Então a vida, a hora que nós saímos, você imagina, eu, por exemplo, nasci em 1946, contei, pronto, né? Era final da guerra, tá? Meu pai, ele era o responsável. Você imagina, eu nasci no meio da guerra. Ou ele não foi sem querer, ou ele não sabia o que estava, porque qualquer um de boa não faria, né? Certo? Porque era uma incerteza, era tudo uma incerteza, não tinha nada, né? Agora, já que a vida é uma incerteza, já que a vida é uma aventura, né, vale a pena viver, viu? Vale a pena. Então, o que nós temos que imaginar? O seguinte, convite eu quero deixar para vocês hoje, não pensem se vocês vão receber alguma coisa em troca. Né? Sejam bons, faça a coisa certa, acerte o alvo. Entendeu? Acerte o alvo, porque a vida é uma incerteza, né? E se é que uma incerteza, ela é uma aventura, e sendo uma aventura,
vale a pena ser vivida. Entendeu? Viva! Imagina se a Terezinha e o Miguel pensassem como é que eles iam fazer isso aqui, desse tamanho que ficou, que eu acompanho isso aqui desde que nasceu. Né? Se ele fosse pensar, não teria feito. Né? Não teria feito. E precisa de reforma agora ainda, tem que reformar, precisa fazer ainda, e não tem fim. Não tem fim. E é isso que é obrigação. Hoje é um grande case para vocês participarem. Né? Participem desse grupo. E daqui para todos o resto, o resto vai vir junto. Né? Essa é a missão de cada um de nós, cara. Obrigado pela oportunidade. E agora então nós vamos, aqueles que se sentirem à vontade, feche os olhos materiais. Feche os olhos, porque com os olhos fechados nós vamos olhar um pouquinho para dentro de nós mesmos agora. Quem não sentir à vontade pode ficar com os olhos abertos, não tem problema. Porque agora nós vamos agradecer. Agradecer muito essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. E como Jesus disse que onde 2 ou mais pessoas se reunissem em seu nome, lá ele estaria, ele esteve aqui entre nós, esse tempo todo, está aqui entre nós ainda. Porque nós estamos reunidos aqui em seu nome. Certamente ele está representado pelos seus mensageiros celestiais, né, os seus auxiliares diretos, que são os trabalhadores materiais desta casa, os trabalhadores espirituais desta casa, que são os nossos mentores individuais, todos aqueles que direta ou indiretamente colaboraram para que nós aqui hoje estivéssemos. Num ambiente seguro, num ambiente aconchegante, confortável, e pudermos meditar a respeito dos seus ensinamentos. E nós pedimos agora, Pai, que essa luz, essa paz que nos invade, e que essas oportunidades cheguem até os orfanatos, cheguem aos asilos, cheguem às penitenciárias, aos hospitais, cheguem até aqueles que perambulam aí pela rua sem um teto aonde se abrigar. Até aqueles que perambulam pela rua, aqueles que não ouvem mais ninguém, não sabem, nem sequer se reconhecem mais. Os que estão desempregados, aflitos, desesperançados, não sabem como farão para se alimentar, ou alimentar sua família, comprar o remédio. Que eles possam ouvir os seus mentores. Não só ouvir, mas também seguir esses ensinamentos, essas instruções. Sejam intuídos para tomarem as decisões corretas e saírem dessa dificuldade. Envolva também os nossos familiares, envolva também todos os trabalhadores, os mantenedores desta casa, para que ela continue sendo esse ponto de luz que brilha no universo, um porto seguro onde as pessoas que querem ajudar ou precisam ser ajudadas possam se dirigir. E ainda com a prece que Jesus nos ensinou quando aqui esteve, nós vamos pedir licença para encerrar a reunião desta manhã, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males. São seus o reino, o poder, a glória para todos sempre. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.